Chegou o momento. Está acontecendo. É um guia completo de Cano. Você aceitou o ódio que vão jogar em cima de você. Aceitou que não gosta desse boneco e quer entender como ele funciona. E caiu nesse vídeo. Esse vídeo que vai ser completo, vai ser enorme, vai ser complexo. Mas é o guia completo de Cano. E a ideia desse guia é falar um pouquinho do herói. Falar um pouquinho de como ele funciona, como que são as matches, quais são os combos. A, a ideia desse vídeo instruir tanto pessoas que não conhecem nada do herói, como quem já conhece um pouquinho do boneco, e focar um pouquinho também como jogar com o Cano e contra o Cano. É, vai ser um vídeo extenso, eu vou passar um pouquinho em cada etapa, então depois eu vou tentar setorizar aqui no YouTube embaixo cada um dos capítulos. Mas bem-vindos! Bem, eu sou o Tetsuo, sou do Fable do Brasil. Jogo de Cano tem mais ou menos um ano, é um dos meus heróis favoritos. E eu acho que ele é muito legal porque você joga de uma maneira muito diferente. Ele te obriga a jogar um outro jogo. Ao mesmo tempo que isso é muito legal, também é um pouco frustrante para os outros jogadores. Mas a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Então, é, queria começar esse guia falando um pouquinho sobre o herói. Então, vou entrar aqui no February e vamos ver as cartinhas que existem. Começar aqui pelo Cano em si. Ele é um herói wizard, é um único wizard que está vivo aí para jogar. E o texto dele é muito simples. Você tem uma instant, você paga 3 e você olha o topo do seu deck. Se for uma carta que não é uma carta action que não é de ataque, você pode banir e jogar como instant. Qual é a controvérsia desse herói? Você pode fazer isso no turno do oponente. Então, constantemente você vai estar jogando no turno do oponente e ameaçando acabar com os planos dele. Então, se a gente não tivesse esse tipo de disrupt no jogo, o jogo seria muito linear. A gente conseguiria você fazer o seu plano de mão no seu turno, executar o seu plano, e aí chega no meu turno, eu executo meu plano e acabou. Com o Cano na mesa, as coisas ficam um pouco diferentes. Você tem o seu planinho lá de mão, eu vou chegar e te ameaçar um dano mágico, ou te ameaçar um combo, e você precisa reconsiderar um pouco a sua jogada. Então, por um lado, isso é bem legal, porque ele traz uma dinâmica de jogo diferente. Por outro lado, tem esse ponto da frustração, né? Então, eu queria trazer um pouquinho do início do Cano Hate, que é esses três fatores que existem. O primeiro fator é a maioria das pessoas não fazem a menor ideia do que o herói faz. Isso é um pouquinho triste, porque o herói é muito legal e é muito divertido pilotar o herói. Porque elas não sabem o que ele faz, você está fazendo várias coisas e a pessoa também não está ligando muito o que você está fazendo, ela só vai perguntar: estou tomando quanto de dano? E isso não é uma experiência de jogo positiva. Então, primeiro conselho que eu dou se você quer jogar de Cano: entenda o que o herói faz e seja bastante verbal e comunicativo sobre as ações que você está fazendo e para explicar para o seu oponente. Existe muito jogador de Cano que gosta de jogar um pouquinho na surdina, se aproveitando do fato do oponente não ter tanto interesse ou talvez conhecimento do herói e só jogar em cima de tentar jogar rápido, tentar criar uma frustração assim no oponente. É, Raramente você encontra jogadores assim, mas existe e não seja essa pessoa. Segundo ponto de frustração é essa interrupção, né? Então às vezes você está lá no meio da sua jogada e o cano vai falar: opa, peraí, vou reagir, vou ativar o cano. Então são interações que acabam tornando o jogo um pouco mais lento, né? Às vezes você tem jogadas de combo que vão demorar 2 minutos para o cano executar e você está lá parado querendo declarar o seu ataque lá do Ravenous Rebel para 4. E o terceiro ponto de frustração é que eu acho que é um pouco mais bobinho é quando você tem, por exemplo, a maior parte das derrotas contra o Cano, você está ameaçando o letal no Cano e o Cano vai lá, combo e te dá 36 de dano e você perdeu o jogo. Era a mesma coisa com o Snyder, ele falava: nossa, mas você tinha o dano no final quando tinha. Contra o Wizard, geralmente você tá morto muito antes de saber. Então é bem legal você. Na verdade, não é legal, mas as pessoas têm essa frustração de acharem que o jogo está ganho, quando na verdade ele não está. Então acho que uma boa mentalidade de quando você vai sentar para jogar contra um Wizard é saber que, opa,
ele pode ter o letal numa determinada range e isso pode estar sempre acontecendo. Então, sempre bom respeitar o Wizard. Ele tem 30 de vida, isso torna o herói muito frágil. Eu acho que é um dos principais motivos pelo qual ele não é Live Legend ainda, é porque ele não é um herói que consegue jogar é, contra decks muito agros ou aguentar muita trocação, né? E é um deck que acaba sendo mais focado em controlar o jogo, né? Se você quiser jogar para o segundo ciclo e fazer um pitch stack, quase sempre você vai querer subir uma defense reaction ou enfim. É muito rápido o momento em que você já está com uma quantidade de vida desconfortável jogando de cano. Mas é isso, é um herói legal. Ele é relativamente budget, ele não é um herói budget, mas ele não é um herói caríssimo. A carta mais cara dele é Striders, que eu não sei hoje em dia quanto está o preço, mas de resto você não precisa necessariamente do Eye of Ophidia, e as outras Majestics também. No preço mais ou menos das outras Majestics, você não tem nenhuma Majestic dele que custa mais de R$ 100. Então é um deck de custo assim, mid-range, digamos. Legal, então vamos, agora que a gente já conhece o herói, né, vamos ver um pouquinho dos equipamentos dele. Eu separei aqui os principais equipamentos que são jogados. As pessoas têm listas que usam outros equipamentos, mas eu acho que não vale a pena entrar aqui nesse vídeo. Mas se quiser a gente pode mandar no comentário, eu vi um Battle Harned com cano jogando com tal carta, explica aí o porquê, a gente se esforça aí para tentar explicar. Mas bem, queria começar então pela arma assinatura dele, a Crucible of Etherwave. A Crucible, basicamente, ela tem um Once per Turn Instant, ou seja, só pode ativar uma vez, paga 1, e a próxima carta que você jogar que vai dar dano arcano, vai dar esse dano arcano mais 1. Então é o Pump. É um pumpzinho, e esse pump ele faz muita diferença, porque a maior parte dos danos arcanos do cano são 3 ou 4, e quando você fala de proteção de dano mágico, você está falando de equipamento de AB. Então, a quantidade de output de dano que você consegue dar numa partida é relacionado à densidade de blues que o seu oponente tem e à quantidade de slots com AB que ele ocupou. Então, se você tem, por exemplo, um oponente com AB3 e você está jogando magia de custo 3, dificilmente você vai conseguir passar dano se ele tiver uma densidade boa de blue, que ele vai gastar uma blue, vai pagar 3 AB e não vai tomar dano. A Crucible permite que você faça esses hits, porque você vai pumpar uma magia de 3 para 4. Então, quase todas as listas jogam com ela. A alternativa é a Waning Moon, que é muito usada na Islander. O texto dela é o seguinte: você paga 2, uma vez por turno, e você dá 2 de dano arcano. Muito simples. Se não for o seu turno, ou seja, se for o turno do oponente, ela dá 3 de dano. Você só pode ativar o Waning Moon se você tiver jogado uma não attack action card, ou seja, se você jogou uma magia. Em que contexto você quer usar o Waning? Em algumas listas, por exemplo, imagina que eu estou. Isso não é o meta atual, mas existem situações que você quer levar contra uma Dromai, por exemplo. A Dromai ela tem a carta Sandcover. Deixa eu mostrar aqui a Sandcover. Que ela diz o seguinte: previna, quer dizer, você destrói uma Ash e ela ganha Ward 4. Ou seja, imagina você está dando uma magia para 6 e aí ele usa um Sandcover. Pá, agora essa Ash está protegendo 4. Quando você usa o Waning Moon, em cima disso, ela vai tomar prioridade de dano, vai quebrar esse ward, e aí você vai resolver depois o seu dano de 6 normal. Né? Então, é um contexto que faz sentido. Ela é boa para matar anjo também, então é uma carta que tem alguma versatilidade. E ela também é muito utilizada na Mirror. Então, quando você vai jogar contra um outro cano, você vai usar o Animum, porque você vai usar o Alluvion Constelas. Essa cartinha daqui, ela só existe na Mirror de cano. Por quê? Porque ela é meio complexa. Eu estava pensando se eu botava nesse vídeo ou não, porque a Mirror de cano é uma match que é completamente diferente de qualquer partida do Flash and Blood. Eu joguei uma partida num PTI contra o Brandão e a gente fez essa Mirror de cano e a gente chegou à conclusão que toda Mirror de cano você sai mais amigo do oponente, porque é muito divertido, é muito diferente. Teve uma partida também que eu joguei contra o Fabrício lá de São Paulo que
a gente teve tantas interrupções de turno que chegou a um ponto que a gente não sabia de quem era o turno e a gente teve que recomeçar o jogo porque a gente não tinha mais como reverter o estado do jogo. Então é uma partida muito complexa e esse equipamento ele só entra nessa partida. O que ela faz? Quando você previne dano arcano, você põe um contador na Alluvium Constellas. Se você remover dois contadores, o seu cajado custa 3 a menos. Ou seja, se você usar Crucible, ela vai de graça. Se ela usar Wine Moon, ela vai de graça. Por que ela é usada na Mirror de Cano? Você vai tomar dano arcano, você vai prevenir, vai botar contador e eventualmente você vai conseguir dar o Moon de graça. Então você gera muito valor só na base de estar jogando o jogo. Né? É inclusive muito comum numa Mirror de Cano você ativar, por exemplo, um CEP, que é uma magia que dá um de dano arcano, em você mesmo, e você paga o AB para prevenir, para carregar o Aluvium Constelas, já no turno 0. Então é uma cartinha super interessante, assim, eu queria só falar que ela existe porque ela é muito legal, mas dificilmente assim você vai ver jogo sem ser na Mirror, então eu nem compraria essa carta. A Túnica é uma alternativa, o meta atual ele é muito agro e os jogos estão muito rápidos, então a gente entra mais com a Túnica em partidas contra a Fadiga. Então, existem decks que são decks de Cano Hate. Em todo campeonato vai ter assim uma pessoa que tem muito trauma com Cano e vai jogar com a B5, 3 Oasis, enfim, só não querer perder pro Cano. E nessas partidas você não adianta ficar pingando dano todo turno, você vai precisar fazer um pitch stack e a Fendel ela é muito boa para você conseguir ficar gerando recurso ao longo de um jogo muito longo, né? Então acho que é o único contexto que você tem. Outro contexto é quando você precisa blocar um. Às vezes a vida te obriga, né? Então ela tá aí para isso, mas ela não é uma carta que é necessária para o Cano. O principal peito do Cano é o Spellfire Cloak. E a Spellfire Cloak, o que ela faz? Você tem um instant, você destrói ela e você ganha um de recurso. E você só pode utilizar isso durante o turno do oponente. Por que ela é boa? Porque você precisa de um de recurso para ativar a Striders. E a Striders é o principal equipamento do Cano. O principal equipamento de todos os Wizards, na verdade. E é uma das cartas mais roubadas do jogo. O texto dela é o seguinte: você tem um instant, você paga um de recurso, ou seja, geralmente você vai usar esse recurso que está vindo da Spellfire, e você destrói as Striders e você pode jogar uma Wizard no Attack Action como se fosse instant. Então, a qualquer momento do jogo, no seu turno ou no turno do oponente, você pode jogar uma carta de magia. E por que isso é forte? Porque geralmente é quando eu vou combar, é quando eu vou aproveitar que o oponente gastou toda a mão, ele não tem como pagar B, vou estourar os Striders e vou jogar todo o meu combo em cima dele. Geralmente, nem sempre, mas geralmente a Striders ela é estourada assim no finalzinho do jogo, na hora do combo, né? Então a gente vai chegar lá quando eu for falar dos combos, mas é uma carta que sinaliza que o jogo acabou, né? Metacarpus é o único bracinho que o Cano usa. E o texto dela é o seguinte: toda vez que você jogar uma carta que tem dano arcano, você pode pagar 1. Se você fizer isso, essa carta vai dar mais 1 de dano arcano. Então é como se fosse uma Crucible. Só que a diferença é que no final do turno você destrói a Metacarpus e enquanto ela está no turno, né? Se eu imagino eu joguei uma magia e ativei ela, eu posso ativar ela na próxima magia que eu jogar. Então, enquanto eu tiver recurso, eu posso ir pagando, mas eu só posso ativar uma vez para cada magia que eu estou jogando, né? Um trigger só. Então, se eu jogar 3 magias, eu posso pagar 3 de recurso e cada uma delas vai dar mais 1 de dano. No final do turno, eu vou destruir minha Metacarpus. Agora, a carta mais legal é o Ragamuffin Hat. Essa carta daqui, basicamente, acho que é o Hat canônico do Cano. Eu nunca vi um Cano rodando outra coisa sem ser isso. E o que ele faz? Você destrói o Ragamuffin Hat, compra uma carta e você põe uma carta da sua mão no topo. Você só pode fazer isso se você tiver uma carta na mão. Por que isso é forte no Cano? Por que a gente quer essa carta? Bem, se lembra que o Cano você olha uma carta do topo e você pode banir e jogar como instant. Então, imagina o seguinte: se você tem uma carta na sua mão que você quer jogar, você não pode simplesmente falar, vou jogar essa carta no turno do oponente. Mas agora você pode ativar o Cano. Em resposta a ativar o Cano, você ativa a Ragamuffin, compra uma carta,
põe a carta que você quer jogar que estava na sua mão no topo do deck, resolve o cano, você vai banir a carta que estava no topo da sua mão. Então você basicamente consegue jogar mais uma instant no turno do oponente, né? A diferença é que, ao contrário das Striders, essa instant não está vindo do arsenal e você tem essa restrição de ter que ter uma carta só na mão, né? Mas geralmente é fácil você conseguir, é só ativar cano ou pitchar para Crucible. São esses equipamentos do cano. Agora eu queria passar um pouquinho das principais cartas que rodam nos decks de cano. Essa decklist que eu tenho aqui é a decklist que o Marcelo Gazzani jogou no RTN e foi campeão. Então uma lista bastante canônica, ela não tem nenhuma coisa assim muito misteriosa, é a lista mais padrão possível do cano e é a lista melhor tipo de lista possível, né? Aqui embaixo também na parte do Maybe eu trouxe algumas cartas que existem também em decks de cano, mas eu vou passar por elas depois. Então vamos uma a uma. Primeiro de todos, Either Dart. O que Either Dart faz? Você é uma magia de custo 0 e dá 3 de dano para qualquer target. E a parte mais importante aqui é essa parte de Any Target. Por quê? Quase todas as magias quase as cartas de Wizard, você tem Target Hero. O Target Hero você não pode ativar em um aliado. Então, Either Dart é uma das poucas cartas que você tem para, por exemplo, matar um dragão, matar um Ashwing, matar um anjo. Então é uma carta que, em um meta que tem muita Dromai, em um meta que tem muita Prisma, ela acaba sendo bastante útil. Também pode matar os Cintares agora, né? Aqui a gente tem a versão azul dela, que dá 1 de dano. E beleza, Either Flare. Either Flare era uma das principais cartas quando saiu o cano. Ela custa 1 e ela dá 3 de dano a um herói oponente. Ela tem o seguinte efeito on hit. Próxima carta que você jogar que der dano arcano, ela vai dar o dano arcano mais X, onde X é o dano dado pela Either Flare. Ou seja, imagina que eu estou jogando Either Flare e eu dei Crucible, então ela está indo para 4. Joguei uma magia agora de custo de dano 1, vai ser 1 mais 4, 5. Então ela tem um potencial de aumentar bastante o dano. É uma carta que geralmente, quando você joga, o seu oponente vai querer bloquear. A Either Quickening é uma das principais cartas de dano de vermelhas do cano, porque ela é uma custo 1 e bate 4. Ela é equivalente do Scalding Rain, só que ela tem um texto Surge. O texto Surge é o seguinte: se ela der mais de 4 de dano, ela ganha igual a alguém. Ou seja, se você deu uma Crucible, ou se ela está vindo depois de uma Either Flare e deu mais do que 4, ela vai ter igual a alguém. O Surge roda? Não. Nunca vi o Surge rodar, muito raro. Tá? Então, efetivamente, a Either Quickening ela é uma Scald Rain vermelha. Se a vida te permitir te dar um Surge, só aproveita, mas não conte com esse texto. Essa parte daqui você pode ignorar na maior parte das partidas. Either Spindle é uma das cartas que mais recentemente com Battle Harned de Orlando ficou muito popular. Ela é uma carta que serve para acelerar o deck do cano. Por quê? Ela dá 4 de dano arcano, mas custa 2. Então é uma carta pesadinha de se jogar, mas quando você... O dano que ela dá, você dá opt. Então imagina que ela deu 4 de dano, você vai olhar 4 cartas do topo e vai reorganizar. Às vezes no seu turno, imagina que você tem 3 blues e a Either Spindle, tu jogou uma blue Crucible, sobrou 2 de recurso. 2 de recurso, tu deu a Either Spindle, ela está indo para 5, o seu oponente tomou 5 de dano. Você dá opt 5, você ainda tem 2 blues na mão que você pode ativar cano e continuar jogando e fazer mais agressividades. Então é uma carta muito forte e ela é parte do combo rápido de cano, né? Que é um combo feito para tentar ganhar o mais rápido possível e tem um certo nível de variância, mas consegue fechar o jogo bem rápido. Ainda mais nesse meta agro. Either Wildfire. Essa é a principal carta do cano. É uma carta que, na minha opinião pessoal, não deveria existir. É uma carta que caga o design space do herói, né? Então, todo jogo de cano no CC gira em torno dessa carta. O que ela faz? Ela dá 4 de dano arcano, e se ela for jogada durante o turno do oponente, até o final do turno, todas as magias que você der vai dar o dano da magia mais o dano que ela deu. Então, imagina o seguinte, imagina que eu dei 4 de dano arcano no turno do oponente, e aí eu joguei uma outra magia. Essa magia dá 1 de dano.
ela vai dar 1 mais 4. E aí eu vou jogar outra magia, que dá 1 de dano, ela vai dar 1 mais 4. Então, todas as magias vão ficar pumpadas pela quantidade de dano da Either Wildfire. E essa carta ela é tão forte, mas tão forte que todo o seu gameplay ela é geralmente construído ao entorno dessa carta. Isso, ao meu ver, é ruim porque atrapalha um pouco o design space do herói, né? Então, quando você vai lançar uma carta de Wizard, tem muito risco de você acabar quebrando o cano se você seguir, se você não levar em conta que essa carta existe. Mas é a carta que está aí, uma arte linda do Mark Poole. E, enfim, vamos dar sequência aqui. Essa é a carta aqui que causa traumas nas pessoas. É a carta de finalizar o jogo. É a Blazing Eater. Ela é a spec do cano. E o texto dela é muito simples. Você dá X dano arcano, no qual X é a quantidade de dano que você deu esse turno. Então imagina o seguinte, a gente deu uma Ether Flare para 3 de dano, depois a gente deu o Wither Dart para 3 mais 3, então isso foi 6. Então a gente deu a primeira instância, foi 3, a segunda instância foi 6, Blazing Ether vai dar quanto? 3 mais 6, 9. Então você deu no total 9 de dano do Blazing, mais 6 da Dart, 15, e mais 3 da Flare, 18. Então, um jeito simples de pensar é que ela está dobrando o dano que você já deu, né? Essa carta, dificilmente você vai fechar jogo sem ela, mas existem algumas linhas de combo que funcionam sem ela também. Mas é uma carta que você geralmente vai ficar muito triste se você bloquear ela com ela e você não quer deixar de ter ela no deck no final de jogo. Tome of Etherwind é a carta que você mais quer achar no topo. Se você ativou o cano e achou uma Tome of Etherwind, você é uma pessoa feliz. O que ela faz? Você escolhe 2 dos seguintes textos. Próxima magia vai dar 1 de dano a mais, ou você compra uma carta. Você pode escolher 2 vezes. Então você pode comprar 2 cartas, você pode dar mais 2 de dano, você pode dar mais 1 de dano e comprar uma carta. Enfim, é bem versátil, mas 90% das vezes você vai usar para comprar 2 cartas, porque isso é muito forte. Se você comprar 2 blues, você continua podendo ativar cano, você consegue pumpar uma Metacarpus, você consegue ativar uma Striders para jogar uma magia como instant. Então, achar essa tome no topo geralmente significa que você vai ter um bom turno. Segundo spec do cano, Lesson em Lava. A Lesson em Lava ela faz o seguinte: ela dá 3 de dano. Se você der dano com a Lesson em Lava, você pode buscar no seu deck uma carta de Wizard. É muito importante isso, porque tem gente que busca cartas que não são Wizard, por exemplo, Tome of Fandle. E o custo da carta que você vai buscar é igual à quantidade ou menor do dano causado pela Lesson em Lava. Então imagina que você está ameaçando 3 de dano, seu oponente blocou 2 com a B2, então você só pode buscar cartas de até 1 de custo. Você revela a carta que você buscou e põe no topo do deck. E aí de novo a questão do topo do deck. Por que isso é forte? Porque você ativa o cano e usa essa carta que você buscou. Então você geralmente precisa ter bastante recurso para usar essa Lesson em Lava. A carta que você vai mais buscar vai ser a Blazing. Existem cenários que você vai buscar, por exemplo, um Tome. Existem cenários que você vai buscar um Gaze the Ages, que a gente já vai chegar nessa carta. Então tem algumas versatilidades. Você pode usar essa carta tanto para combar no final do jogo, quanto para você, durante o seu turno, tentar achar uma cartinha legal para você já jogar. Então são usos diferentes que você tem para Lesson em Lava. Tome of Fandle. Essa é um outro tome, a diferença é que ela custa 1. E a nível de valor ela não é tão boa que nem o Tome of Etherwind, mas ela tem o texto de se você jogar do arsenal, você ganha 1 de vida para cada carta da sua mão. Nas matches de fadiga é muito comum, e principalmente match de mirror de cano, você querer arsenar isso e usar a túnica para ganhar os seus 6 de vida com ela. Então é uma carta que ela vai te dar um life gain, vai te dar um sustain para aguentar mais essa match longa. E quando você acha no topo também é uma delícia, né? Assim, você conseguir banir ela para comprar 2 cartas é sempre muito bom. Either Arc é uma carta nova. Inclusive agora a gente está entrando nas cartas azuis. As cartas azuis são todas SAPs. O que são SAPs? Ou ZAP? ZAP é essa daqui.
0 de custo, 1 de dano. Geralmente são cartas assim. A gente tem o SAP, 0 para 1, enfim. E Either Arc é um SAP. A diferença é que se irritar, você cria um Ponder. Vai irritar? Dificilmente. Mas se irritar, você cria um Ponder. E é legal, que aí você faz um arsenal. Energy Potion, ela é muito boa. Geralmente, se você tiver uma Energy Potion na mão, você vai querer priorizar baixar ela, porque quanto mais Energy Potion, mais chance você tem de ter recurso para fazer um combo. Então, você ser um cano que tem um board state que tem uma ou duas Energy Potions, geralmente é muito mais fácil, é muito mais confortável você combar ou talvez escavar o topo sem ter tanto risco de achar uma vermelha e acabar pifando o seu turno, né? Eye of Ophidia, a carta mais cara que a gente tem aqui, Fabled. Precisa dessa carta? Não, não precisa. É roubada? O que ela faz? Quando você pitch ela, opt 2. Então isso é um trigger antes do cano. Imagina o seguinte: estou ativando o cano, paguei a Eye of Ophidia. Antes de resolver o cano, eu vou olhar o topo. Eu posso escolher qual das duas cartas eu vou resolver o cano, ou às vezes eu posso até botar as duas para baixo e contar com a sorte. Então a Elf of Ophidia já me ganhou os jogos. Assim, não dá para falar que é uma carta que é indiferente, mas o seu deck não fica mais fraco sem ela. Ela só é uma carta que aumenta suas possibilidades de vitória. Gaze the Ages, essa carta é muito legal. Ela é um Opt 2 e se você tiver jogado uma outra magia, uma outra Wizard no Attack Action nesse turno, ela volta para sua mão. E isso é muito forte, porque em diversas jogadas você vai jogar uma magia e imagina que você ativa o cano e acha um Gaze the Ages do topo. Você pode jogar o Gaze the Ages e aí ele vai voltar para sua mão e você pode ativar cano em cima do opt que você fez. Então ele é um pouquinho Ophidia, ele é versátil também porque ele bloca 3, você pode às vezes só optar 2, fixar sua mão e deixar por isso mesmo, então você consegue fazer muitas jogadas com essa carta. Potion of Deja Vu. Essa é a carta mais difícil de todas. Por quê? Ela tem um texto que fala o seguinte: ela que nem uma potion, que nem uma energy potion, né? Ela fica em campo. Qualquer momento você pode destruir ela e você põe todas as suas cartas da Pit Zone em cima do seu deck em qualquer ordem. Ou seja, você consegue construir linhas de combo em cima do que você pitchou. Então, às vezes, você pode, por exemplo, pitchar um Tome of Ithering de 2 blues, e aí você estoura Deja Vu, elas vão para o topo, você faz um cano, e aí o Tome que estava na sua mão que você pitchou, você usa para comprar as 2 blues de volta. E eu tenho uma teoria pessoal de que sempre que tem um Potion of Deja Vu em campo, existe uma linha de jogo na qual você ganha o jogo. Só que às vezes ela é muito complexa para enxergar. É, ela abre muitas possibilidades diferentes. É sempre legal ter uma cópia pelo menos. Eu gosto de rodar duas, porque ela às vezes acelera bastante o meu game, mas vai de cada um, né? Ela não bloca, então é uma carta que pode acabar te frustrando um pouco, ou às vezes você está querendo num turno de combo achar uma carta que dá dano, você ativa o cano e acha lá essa Potion of Deja Vu e já fica triste, né? Bem, vamos seguindo aqui. O resto das cartas aqui, elas são variações do Zap. Então a gente tem um Prognosticate, um 0 para 1, Sap 0 para 1, Scalding Rain 1 para 2, Voltic Bolt 2 para 3. E são blues que você vai usar geralmente no jogo para pitchar ou que você quer, sei lá, encontrar no topo para jogar ela pagando 0 e 1 mais um pump da Wildfire, um pump da Either Flare. Então geralmente são cartas que você quer que tenham um custo baixo. Essas são as principais cartas do cano que você vê em quase todos os decks. Agora vamos entrar um pouquinho em outras cartas que existem. Absorbing Ether. Essa carta foi usada no Battlehard de Orlando. O cano tiveram 2 canos no top 8 e o que ficou na quarta posição rodou 2 cópias, eu acho, dessa carta. E qual o texto dela? Próxima vez que você jogar uma carta que dá dano arcano, ela vai dar mais 2 de dano arcano.
e é uma Defense Reaction. Ou seja, você consegue blocar 4 de dano, pagando 1, obviamente, e aí você às vezes quer combar, e enfim, é um pump que você está dando para uma Wildfire, para um Wither Flare, para alguma coisa que você encontra, né? O cano que ele fez foi um cano muito mais control, muito mais resiliente, mas é uma carta que, como ela viu o jogo competitivo, eu achei legal citar ela, né? Chains of Eminence, essas duas cartas daqui, tanto a Chains of Eminence quanto o Imperial Edict, elas são cartas para lidar com o Oasis. O Oasis Respite é o principal inimigo do cano, é a carta anti-cano, é tipo, quer resolver cano? Põe um Oasis no deck. E essas duas cartas, elas basicamente impedem que o seu oponente use Oasis no momento que você vai combar. Então, qual é a diferença delas? O Imperial Edict ela é Legendary, só pode ter uma no deck, ela custa 1 e ela não tem Go Again. Ou seja, ela vai ficar no campo, quer dizer, você meio que perde o turno para baixar ela, né? E o texto dela é o seguinte: você é uma action, você destrói essa carta, escolhe o nome de uma carta e essa carta não pode ser jogada até o início do seu próximo turno. Então você basicamente sabe que vai combar no próximo turno, você fala, estou destruindo o Imperial Edict, não pode rodar Oasis até o início do próximo turno e aí você vai jogar feliz. E por que existe essa outra carta, Chains of Eminence? Ela é custo 0 e tem Go Again. Então você não perde turno fazendo isso. Porém, ela só dura um turno. Então ela tem que calhar de estar na sua mão no momento que você vai combar. Então se você achou ela e vai baixar ela no turno, você vai escolher o Oasis. E no turno seguinte você já tem que fazer valer a pena, né? Senão ela vai, no início do seu próximo turno, desintegrar. Então, Chains of Eminence ela é um pouquinho menos bricável. Imperial Edict ela é um pouco mais para setup, vai do gameplay de como você quer construir seu deck. Sindering Foresight é uma carta muito legal, eu queria que usassem mais. Ela bloca 2, esse é um dos principais problemas. E se não for o seu turno, você pode usá-la como instant. Essa primeira frase da carta é muito legal, porque ela já ativa a Waning Moon. Então, se você estiver rodando Waning Moon e tiver uma lista com Sindering, é muito bom porque você já usa Sindering e você já ativou essa Waning Moon para dar 3 de dano. O que ela faz? Opt 3, você olha as 3 cartas do topo e a próxima magia que você jogar dá mais 1 de dano arcano. Ou seja, você consegue muitas vezes com essa carta achar alguma carta. Imagina que, por exemplo, você acha uma Ether Flare e você joga ela para 4 e você pode ainda dar um Crucible para ela ir para 5. Então você consegue fazer bastante opressão de maneira estável no turno do oponente, né? Mas ela é uma Block 2 e é vermelha, então não é uma carta que é muito confiável de ter na lista, né? Você quer um pouquinho de estabilidade. Dumpen eu vi sendo usado recentemente. Ela é uma carta que dá 4 de dano e o dano que você der com ela você vai prevenir. Então geralmente é uma carta que você quer usar no turno do oponente, só que ela custa 2. Então é uma carta um pouquinho difícil assim de rodar, mas quando você quer fazer um cano mais resiliente, né, um cano que vai rodar um Absorbing Ether, talvez você queira rodar um Dumpen também. Forked Lightning, essa carta ela é muito legal porque ela dá 2 instâncias de dano arcano no herói oponente. Em que momento isso é legal? Isso é legal quando você vai pumpar a Forked. Então imagina que você deu uma Wildfire para 6, você vai dar 8 e 8. E ela tem sido mais usada agora contra a Prisma, né? Porque imagina você está jogando uma magia, a Prisma vai lá, vai ativar, dar um Awakening no Figmento, e agora você tem um anjo com ar de 4 que não vai deixar ela tomar dano. O Forked Lightning, a primeira instância de dano, o anjo, se ela não tiver AB, o anjo vai popar, quer dizer, vai popar o ward, né? E aí ainda tem a segunda instância de dano para bater na Prisma. Então é bem legal assim para fazer essa limpeza de heróis que tem muito ward, né? Principalmente agora no novo set que vai sair, provavelmente a gente vai ter muitas cartas de ward se eles seguirem na linha de ilusionistas. Singe é uma carta que entra muito se você tiver infinitas dromais no seu set, no seu field. Então, o texto dela, você dá um de dano arcano em um herói e até 3 aliados. Então,
seu oponente tem uma granja, 20 mil Ashwings em campo, tu chega lá e limpa 3 deles para facilitar um pouco sua vida. E lembrando que cada Ashwing na Dromai é um AB que ela tem, né? Então, é, às vezes é o que vai definir você ganhar ou perder o jogo, é a quantidade de Ashwing que tem em campo. Não entra no main deck na maior parte das pessoas. Se você tem muita Dromai no seu field, vale a pena trazer. O Singe Azul também é legal porque ainda assim ela dá um de dano e mata um Ashwing, né? O Snapback é uma carta que muita gente põe no main deck, eu não gosto muito. Você paga 1, dá 3 de dano arcano, e se você tiver jogado alguma outra magia, você pode jogá-la como instant. Então imagina que eu joguei, sei lá, um Lesson em Lava, eu posso jogar um Snapback em resposta para dar mais 3 de dano. Eu geralmente não sinto tanto valor nessa carta, eu acho que 1 para 3 só por ser instant não compensa tanto. Pelo menos pra mim, eu nunca consegui encaixar muito bem. Mas é uma carta que é muito forte de qualquer maneira. Steer the Either Winds, ela permite que sua próxima. Se você jogar uma magia como instant, ou seja, como se fosse uma Striders, e se for dar dano arcano, ela vai dar esse dano mais 3. Ela é uma carta esquisita, porque ela custa 2, bloca 2, então assim, ela a nível de custo e, consistência não é uma carta muito boa para você ter no deck, mas você consegue criar linhas de combo novas a partir dela. Então, às vezes, você consegue jogar no seu turno uma Either Flare para infinito em cima de uma outra carta que vai em cima de uma Blazing. Então, são linhas de jogos que existem. Ela é uma carta muito boa contra a fadiga. Ela joga no Imperador também contra a fadiga, então é uma carta a se considerar. Swell Tidings é uma Voltic Bolt, mesma coisa, 2 para 5. A diferença é que ela tem um Surge, né? Quando é que a gente quer levar isso para o main deck? Quando você sabe que vai ter pouco AB. Então, assim, você com essa carta geralmente você paga 2 e abaixa a vida do oponente de maneira consistente. E quanto menos vida o oponente tem, mais fácil você comba ele e finaliza o jogo. Menção honrosa aqui pro Either Spindle Rainbow, né, das outras cores. Por que elas estão aqui? Porque existe essa lista rápida de cano que você quer achar o mais rápido possível um Wildfire e um Spindle. Se você conseguir achar, acenar um Wildfire, ter um Spindle na mão e mais 3 blues, você tem garantido, assim, se o oponente não tiver AB, obviamente, você tem garantido uns 36 de dano, e se você achar uma Spindle azul, você tem, sei lá, uns 32 de dano. Então, nessa linha de cano rápido, é legal, assim, você subir um pouco mais de Spindle. O que eu tenho visto é 3 azuis e uma amarela. 3 amarelas e 3 azuis eu acho meio madness, mas tem quem jogue. Chain Lightning é uma carta que eu não gosto também. Ela é uma outra Striders, né? Pago 1, posso jogar uma magia como instant. E se eu tiver jogado uma outra magia nesse turno, ela dá mais 3 de dano arcano. Então essa carta ela parte do pressuposto de que você já fez uma magia e aí você vai jogar ela para dar 3 e jogar outra magia. Então assim, é muito raro você ter um contexto que isso encaixa gostosinho, né? Então acho que dá para fazer listas que isso funciona melhor, né? Listas que você vai jogar mais magias, talvez com o Snapback, enfim, com o Cinder Foresight, mas nas principais listas ela não roda. Sonic Boom é uma lista que eu não rodo no meu main deck, mas muitos main decks rodam. Ela tem o seguinte texto: ela dá 3 de dano arcano, custa 2, então uma carta pesada. Se ela tiver dado dano, eu olho o topo do deck. Se for uma carta de Wizard, eu posso banir e jogar essa carta custando menos X, onde X é o dano que isso deu. Então vamos lá, imagina que ela deu 3 de dano e aí eu achei no topo uma Swell Tidings. Eu posso jogar ela de graça. Isso é muito forte. Então o Sonic Boom ele dá um teto muito grande para o seu deck, porém é uma carta que tem muita variância. Então a maior parte dos decks de cano eles são muito consistentes e você adicionar esse nível de variância
acaba sendo um pouco problemático às vezes. E por fim, Scour. Scour é uma carta que existe para limpar a aura, limpar se você estiver jogando contra um Viscerai Turtle, você limpar os Runichantes. Tá jogando contra o Briar, quer dizer, a Briar não tem mais como jogar, né? Porque no CC ela não tem mais e no Blitz o Cano já foi embora. Mas se você tiver auras de custo zero, você pode destruir e, o dano, e a quantidade de auras que você destruir, você vai dar de dano arcano, né? E a quantidade de auras é a quantidade que você pagou para Scour. Então é uma carta que você geralmente sobe contra Prisma, contra Viscerai. Eu tenho uma cópia só porque a matchup contra Prisma já é muito ruim, então eu não acho que faz muito sentido TK tanto quanto uma para isso. E essas são as principais cartas, assim, acho que eu consegui passar um pouquinho de do que é cada uma delas. E eu queria agora falar um pouquinho dos combos, da linha dos combos de Cano. Bem, agora que a gente já conheceu um pouquinho das cartas, eu queria falar um pouquinho dos combos, né? A ideia do combo no Cano geralmente é para finalizar o jogo, mas ela também serve como uma sequência de cartas ou de ações que vão dar uma determinada quantidade de dano que você consegue de maneira previsível saber, dada a quantidade de recurso e as cartas que você tem disponíveis. Então, conhecer algum dos combos é muito bom para você conseguir ter controle da partida e domínio do herói, né? Acho que quanto mais combos diferentes você sabe os números já de cabeça, mais fácil é de você, primeiro, jogar rápido, né? Acho que isso é importante. E segundo, você conseguir é, ir moldando a sua gameplay em cima disso, né? Então imagina que você tem o seu oponente que está com life range de 26 e você está vendo pela ordem das cartas que você tem que você consegue construir um combo que vai dar em média uns 36 de dano. Você sabe que é muito mais confortável para você comitar uma jogada em cima disso. Então acho que a ideia do combo é mais ou menos essa. Eu não vou falar de todos que existem porque são infinitos, mas tem alguns combos que são bem famosinhos, então a gente vai entrar um pouquinho neles, né? Primeiro de todos é o combo de lava, do Lesson em Lava. Esse é o combo mais reliable, assim, mais garantido de que você vai conseguir passar o dano correto. E eu vou passar assim, todos os combos que eu vou passar no contexto do oponente estar com a B0, tá sem carta na mão, melhor cenário de todos. Porque se a gente entrar na complexidade de e se ele tiver blue, e se ele tiver prevenção, aí a gente vai ficar infinitos dias aqui discutindo possibilidades, né? Então vamos pensar que esse é o melhor dos casos e no seu gameplay você tenta imaginar reduzir os custos em cima dos números que a gente vai apresentar. Mas, ok, qual o setup do combo de lava? Você quer ter uma Wildfire no arsenal, uma Lesson em Lava na mão e quanto mais recurso, melhor. Então, 3 blues seria o cenário ideal. Quanto é que custa esse combo? Geralmente, o pensamento de combo de cano é: eu tenho um custo fixo e eu preciso ter esse custo para conseguir executar. Então, o que eu vou precisar jogar? Eu vou precisar jogar a Wildfire, são 2 de recurso. Eu vou precisar jogar a Striders, é um de recurso. Eu vou precisar jogar a Lesson em Lava, é um de recurso. E eu vou ativar o cano 2 vezes nesse combo. Então aqui são 6 de recurso. Então no total aqui a gente tem o que? 8, 9, 10 de recurso só para executar o combo na maneira mais base, né? A gente pode tirar um de recurso aqui por causa da Spellfry, então isso seria na verdade 9. Eu tenho 9 cartas aqui, eu tenho 9 de recurso aqui porque eu tenho 3 blues. Mas eu também tenho mais um recurso do topo. Por quê? Quando eu for jogar essa Lesson em Lava, eu vou ativar Ragamuffin e olhar a carta do topo. Então eu tenho de 1 a 3 de recurso aqui sobrando. Como aqui eu tenho 9 certinho, dependendo do 1 a 3, é a quantidade de pump que eu posso dar no Crucible ou no Metacarpus. Então ele torna o combo mais forte de acordo com a sua sorte aqui no topo do deck. Se tiver uma Epote já é maravilhoso. Mas no geral, para esse combo você precisa ter 9 de recurso. Eu tenho 3 blues aqui. Se essa blue aqui fosse uma red, por exemplo, eu teria 7 de recurso na minha mão. Eu preciso de 9, então eu precisaria no mínimo uma yellow no topo. Se eu achar uma red, eu vou pifar e perder provavelmente a partida.
Então, é sempre bom você ter esses números mágicos na cabeça, né? Então, para esse combo, o número é esse. E qual é a ideia desse combo? A primeira coisa que eu quero fazer é jogar a Lesson Lava para Banish. Como é que eu faço isso? Tenho que limpar essa mão, ativando o cano, fazendo outras coisas. Segundo, eu vou jogar Wildfire. Essa Wildfire ela vai pumpar, vamos botar no mínimo, vai pumpar para minha Lesson, que dá 3 mais 4. E a Lesson vai buscar uma Blazing, que vai dar tudo isso, que é 7 mais 4, mais o 4. Então vai dar infinito de dano. Certo? Então, vamos mostrar como é a execução. Como é que a gente vai poder ativar Ragamuffin, né? Geralmente a primeira coisa que você quer fazer é ativar o cano. E o cano está na pilha. Ele é uma instant, eu posso responder instant, né? Então eu vou segurar aqui essa instant. E em resposta à ativação do cano, eu vou ativar a Crucible. Deixar resolver a Crucible, então a Crucible está ativa. E agora eu vou ativar o cano novamente. Então eu tenho duas ativações do cano para resolver. Antes do cano resolver, eu vou jogar Ragamuffin. E aí eu posso comprar uma carta. Cadê? Carta do topo. E veio uma Blue. Vou botar a Lesson Lava no topo. Resolver o Ragamuffin. E vou resolver um dos canos. Lesson Lava foi banida. Ainda segurando essa prioridade do cano, o que eu vou fazer agora? Eu vou gastar um de recurso para estourar Striders. Agora a Striders está ativa. Próxima magia eu posso jogar como instant. Eu vou pagar aqui. Eita, peraí. Vou pagar aqui 2 de recurso para jogar a Wildfire. E essa Wildfire ela está vindo pumpada com a Crucible, certo? A gente tem 2 flutuando porque a gente achou uma Blue. Eu preciso de mais um de recurso para Lesson Lava. E eu tenho mais um da Spellfry. Então, na verdade, eu tenho 2 que vão ser aproveitados. Então, no trigger da Metacarpus, eu posso confortavelmente pagar mais um aqui para pumpar ela mais um. Então, qual o dano que está dando aqui? Vamos ver. A gente tem 4 da Wildfire, 1 da Crucible e 1 da Metacarpus, que é igual a 6. Então, aqui deu 6 de dano no total. Deixa eu limpar aqui. Beleza. Show. Agora a gente paga 1 de recurso. Vamos jogar esse Lesson Lava. Eu vou estourar Spellfry para ganhar 1 de recurso. Pagar 1 de recurso para Metacarpus. Então, para quanto está dando? Ela dá 3 natural, mais 1 da Metacarpus e mais 6 da Wildfire. Isso só foi possível porque a gente tinha uma Blue. Se não tivesse achado a Blue, seria um pouquinho menos. Então, aqui está indo para 3 mais 6, 9, mais 1, 10. Então, a gente deu 10 de dano aqui. E agora, como ela hitou, eu posso buscar no meu deck a Blazing. Vou botar ela no topo. E finalmente eu deixo resolver o primeiro cano que eu fiz lá no início do turno. Bani a Blazing. Estou usando a Blazing. A Blazing está indo para 6 da Wildfire, 10 da Lesson Lava, 16, mais 6 da Wildfire. Então ela está indo para 22 no total. Muito dano, né? Então o dano total desse turno foi 38. Esse é o combo mais comum, assim, mais padrãozão do cano. De novo, né? Dependendo do topo, você dá menos dano. Cada 1 de dano que eu dou a menos na Wildfire é 4 que eu estou tirando daqui. Então, se aqui tivesse
conferir se a matemática está certa, né? Que essa é a parte difícil. Se aqui, vamos supor que eu tivesse dado 5 de dano na Wildfire. Aqui estaria indo para 3 mais 5 dá 8. E aqui estaria dando 13 mais 5, 18. Daí 18 mais 8, 26, 31. 31, a diferença com 38, ué, 7. Ah, sim, porque a gente tinha pumpado também aqui a Metacarpus, né? E cada dano na Wildfire é 4, cada dano na carta do meio é 2, e cada dano na Blazing é o dano que está dando, né? Então, a gente perde essa quantidade aqui, né? Que é o 7. Beleza, então esse é o combo de lava. Deixa eu limpar aqui o board. E o outro combo bem comum é o combo de Blazing. Então imagina que você tem a seguinte mão, né? Você tem um Wildfire no arsenal, quase todos os combos são em volta do Wildfire. Você tem uma boa disposição de Blue e uma Blazing. Esse combo é um pouquinho mais desesperado, tá? Ele não é um combo tão forte, ele depende do topo, pode pifar, mas vamos supor que a gente vai conseguir executar ele, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um pitchzinho aqui no cano e vamos olhar o topo. Opa, achei o melhor tipo de carta que eu queria. Uma carta custo 0 que dá dano arcano. Por que essa carta é boa? Porque ela vai custar 0 e ela vai ser uma carta intermediária entre o Wildfire e o Blazing. Então, voltando aqui para resolver o cano. Agora, o que eu preciso é banir esse Blazing e jogar a Wildfire. Então, eu vou ativar a Crucible. Não, aliás, vamos ativar a Crucible. Eu estou no improviso aqui, tá, gente? O jogador de cano tem que saber improvisar também. Então a gente ativou aqui a Crucible. Eu vou ativar o cano, fazer a Ragamuffin. Fazendo a Ragamuffin, eu vou comprar uma carta. Cadê a carta que está no topo? Tá, vamos supor que era uma Blue aqui no topo. Comprei. Vou botar essa aqui no topo. Resolve a Ragamuffin. Resolve o cano. E aí eu vou agora estourar a Spellfry para ganhar 1 de recurso. Esse 1 de recurso eu já vou usar para Striders. E aí eu estou pagando 2 para Wildfire. Como eu tenho uma Blue, de novo, né, é o que eu posso pumpar. Então, antes da Wildfire, eu poderia, como eu tenho uma Blue, eu poderia ter pago 1 para Crucible e mais 1 para Metacarpus. Então, vamos supor que a gente conseguiu fazer isso. Isso aqui foi para cá, eu tenho um float. Isso daqui está vindo para 6. Agora, eu jogo uma carta intermediária, que é o Sépia. Ele vai para 7. E eu jogo... Aliás, tem até um float, né? Eu posso pagar mais 1 da Metacarpus para ele ir para 8. E eu jogo essa carta... Eu jogo o Blazing para finalizar. Ele vai vir para 6 mais 8 mais o 6 de novo dá 20. Então qual foi o dano que eu dei total? 20 mais 8, 28 mais 6, 34 de dano. Que é uma range muito boa. Então, qual é a ideia de combo, né? Você imagina que seu oponente está sem AB. Se você tem essas cartas na mão, você já consegue imaginar que é 34 de dano. É tipo, estou dando, tenho 34 na minha mão. Se eu achasse uma red no topo ao invés de uma blue, eu teria só um pump na Wildfire. Então aqui estaria vindo para 5, e aí o sap viria para 6, e aí depois seria 11 mais 5, 16. E aí 16, mas enfim, reduz bastante o dano, né? Depois vocês façam a conta.
Beleza, esse é o combo de Blazing. O combo de Spindle é um combo muito legal, que é o combo que eu falei que é o combo rápido. A ideia é você achar um Spindle, pode ser vermelho, pode ser amarelo, pode ser azul, e ter o Wildfire no arsenal. Então, por que ele é um combo rápido? Porque a maioria desses combos você depende de ter um Blazing, que é uma carta que você só vai ter 3, de ter um Lava, que é uma carta que você só vai ter 3, e o Spindle é uma carta que você pode rodar Rainbow. E você vai dar a mesma quantidade de dano que você daria com ele vermelho. Mesma quantidade não, mas mesmo potencial de dano, né? Qual é a ideia? Basicamente, você vai querer fazer o seu... Mesma coisa do Lesson Lava, né? Você está fazendo um Crucible, 2 canos, e aí Ragamuffin. Tu vai olhar o topo, jogar Spindle, e essa... Quer dizer, jogar Spindle não, perdão. Jogar a Wildfire, vai sobrar 1 de recurso. A Spindle está banida. Vai sobrar 2 de recurso, desculpa. Ela aqui vai vir para... Vamos supor que você está vindo para 6. Você depois dela vai jogar a Either Spindle, que vai vir para 10. E quase garantido, com Opt 10, você vai encontrar uma Blazing. Ou se você não achar uma Blazing, você vai achar um Tome. E você pode fazer um Tome Blue Blue, Tome Blue Blue. E aí você põe um Lesson Lava. Então você consegue... É muito difícil você dar um Opt 10 e não conseguir fechar o jogo. Então é um combo super rápido. A ideia é você dar em base de 32 a 36 de dano se você achar o Blazing. Tem como você dar muito mais. Tem como pifar. Eu já vi acontecendo, por sorte não foi comigo, mas eu já vi a pessoa dando o Spindle para 10 e não achando nada que pudesse fechar o jogo. Mas é um combo bem legal. Esse aqui é o Hagatomi. O Hagatomi é uma técnica muito desconhecida. Eu conheci assistindo a stream de um polonês que joga de cano e eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha visto ninguém fazer isso, mas ela é muito legal. Então, imagina o seguinte, eu estou executando aqui o meu... Eu tô, sei lá, vou fazer um combo de Blazing e eu achei... eu ativei o cano e eu achei no topo um singelo Tome. Como eu achei um Tome e eu tenho Ragamuffin e eu quero usar Ragamuffin, eu posso fazer uma coisa super poderosa. O que é isso? Eu posso pagar a Crucible, né, para livrar a mão, pagar aqui o cano, e agora a condição de ativar Ragamuffin está ativa, né? Eu posso ativar Ragamuffin. Antes da Ragamuffin resolver, ela está na pilha, mas já está ativa. Eu posso jogar o Tome. E aí eu vou comprar 2 cartas. E aí depois resolve o Tome, resolve o Ragamuffin, eu compro mais uma carta. E agora eu tenho 4 cartas na mão para escolher no meu Opt. E essa é a situação final. Eu dei o Draw 2 do Tome, mas eu consegui dar um Opt em cima de 4 cartas. Então isso é muito poderoso. Então, em cenários em que acontece isso, não é sempre, mas se você achar um Tome, você sempre pode fazer esse combo com a Ragamuffin, que as pessoas não conhecem muito. Show. Uh, Indo para Deja Vu. Eu não vou falar muito do que você pode fazer com a Deja Vu, porque você pode fazer tudo com ela. Mas uma das coisas mais comuns é você ativar, por exemplo, fazer um exemplo mais clássico, que é eu vou fazer um overpitch aqui para ativar o cano, sobrando 1. O cano está na pilha. Eu vou ativar o cano novamente. Tenho 2 canos aqui.
E deixa eu ver, eu quero. Vamos. Pode ser assim, acho que tá bom. E aí eu ativo a Deja Vu. E o que que acontece? Eu ponho isso daqui no topo do deck. Pô, calma aí. Eita, tô fazendo besteira. E quando está no topo do deck, eu posso agora resolver o cano, banir o Tome, vem o CEP, voltou para minha mão. E eu posso agora, por exemplo, suponha que eu tenha de alguma maneira botado isso aqui no topo também, resolve o segundo cano, dê um gaze, do opt 2, volta para minha mão. Então, são muitas jogadas possíveis. Às vezes você tem o Wildfire na mão e você consegue ativar o cano fazendo overpitch. Estoura Ragamuffin e aí você usa o Wildfire da sua mão. Então ela também funciona como uma Striders, né? Então é muito versátil, é muito doido e é muito mentalmente taxativo pensar nessa carta, mas ela é muito legal. E por fim, queria falar um pouco sobre pitch deck. Então existem partidas que você vai jogar contra heróis de AB4, infinitos oásis, e se você tiver uma boa capacidade de memória, você consegue fazer um pitch deck poderosíssimo. Então, qual é a ideia do pitch deck? Você vai pitchando cartas numa sequência de uma maneira que quando chegar nessa sequência você vai executar um dano que ele não vai conseguir prevenir. Eu citei aqui de exemplo é, no freestyle, tá? Eu não sei se tá, quanto que vai dar de dano isso aqui, mas um jogo no qual você baixou 3 poções e setou um pitch deck o jogo inteiro, o cara tá tentando te fadigar e você fez o melhor pitch deck de todos. Então, como é que isso funcionaria? Você sabe o que está no topo porque você já sabe a ordem das cartas, né? Você foi fazendo o pitch deck. Então, vou começar aqui ativando o cano. E aí eu vou achar no topo o. Aliás, na verdade eu vou ativar o cano. Vou ativar o cano. Vou ativar o cano. Ativar o cano 3 vezes. Dane-se. Já vou estourar Ragamuffin. Porque eu já sei que aqui no topo é uma Blue. E aí aqui no topo, essa Blue que vem pra mão. Resolve o primeiro cano. Tem 2 canos para resolver. Vamos resolver o segundo cano. E aí no topo tem um Tome. Você vai jogar o Tome e você vai pegar 2 Blues. Aí você vai resolver o último cano. E você vai revelar um Tome. Você vai jogar o Tome e pegar mais 2 Blues. E aí agora é ser feliz, né? Então assim, a ideia da maior parte dos pitch decks é Tome Blue Blue, Tome Blue Blue. Quanto mais Tome Blue Blue você conseguir executar, melhor. E você quer geralmente fazer 2 ou 3 Wildfires e 2 ou 3 Blazing Eaters. Eu tenho 5 Blues aqui, eu tenho mais 6 de recurso aqui de Epot, eu tenho. Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Eu vou ativar cano, e aí eu vou banir um Wildfire, eu vou ativar cano, eu vou banir um Wildfire. Será que vai ter recurso? Não estou fazendo conta, tá, gente? Vou ativar cano, banir um Blazing, eu vou ativar cano, banir um outro Blazing. Então eu tenho tudo isso aqui para jogar como instant. E eu tenho mais 9 de recurso aqui. Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 6 de recurso, então eu tenho 3 pumps para dar na minha Wildfire. Então primeiro Wildfire eu vou jogar usando a Spellfry com Striders. Aqui eu já vou tirar os recursos também. E aqui eu vou pumpar 2 vezes. Então vou sobrar um pump. Então aqui está vindo para 6. Esse aqui vai vir
Eu posso pumpar esse daqui uma vez, então ele vai vir para 4 mais, vai vir 5 mais 6. E aí esse daqui, deixa eu deletar essas coisas aqui, vamos limpar aqui. Esse aqui vai vir para 4, que eu não estou pumpando, mais aqui ele deu 11, mais 11, mais 6. E aí o primeiro blazing, ele vai vir para 6 mais 11 mais 6, dá 12, 12, 23. E aí é 23 mais 6 mais 11 mais 21. Enfim, já deu para entender que a partir daqui não tem como o seu oponente blocar. Nem que ele dê um oásis aqui, ele vai tomar esse daqui. Se ele der um oásis nesse aqui também, ele vai tomar nesse aqui e você vai conseguir pelo menos 40 de dano. Então a ideia é basicamente essa, assim, de um pitch stack. Obviamente esse é um pitch stack ao extremo, mas é um pouquinho de como você joga contra um deck que vai tentar te fadigar, né? Só que é mentalmente taxativo pra caramba rodar um deck inteiro desse jeito. Mas é isso. Acho que a ideia do guia era apresentar um pouquinho mais de maneira iniciante, né, para quem está começando, para quem quer conhecer o herói. Talvez não dure muito tempo ele no formato, ele tem tido muitos resultados, mas eu recomendo muito tentar jogar ou pelo menos tentar entender. Ele te força a pensar de maneira diferente, é um herói muito legal. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Eu fiz um pouquinho no freestyle, então tem alguns pontos que talvez tenham ficado que eu não tenha coberto completamente. Mas de qualquer maneira é um vídeo que eu estava muito querendo fazer porque eu gosto muito desse herói. Se quiser trocar ideia comigo sobre Cano também, é só me chamar. No nosso Discord do Fabled a gente está sempre disponível para trocar ideia, para jogar. A gente tem muito doente de Cano lá jogando, então sejam bem-vindos para comentar e participar. E até logo!